membros dessa comissão. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o deputado presidente dessa comissão, o deputado Tadeu Alencar, vice-presidente, Carlos Zaratini. Agradecer imensamente o convite do deputado Sérgio Vidigal, do meu estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputado, pelo honroso convite de poder representar aqui a advocacia pública do estado do Espírito Santo e, de certa forma, também tentar honrar o mandato de Vossa Excelência e toda a representatividade do povo espírito-santense. Os demais colegas de mesa, parabéns, doutor Fernando Cominso, com relação à sua fala. Fico ombreado em vários pontos. Doutor Guilherme Nóbrega e Rafael Ramos, boa tarde. Bom, acho importante nós contextualizarmos a importância do trabalho dessa comissão, envolvendo uma discussão em uma temática tão importante, numa quadra da história em que mais se fala em combater a corrupção e que qualquer discussão importante e madura como essa que está sendo feita pelo Congresso Nacional, para alguns menos avisados, parece demonstrar um golpe contra o combate à corrupção. A administração pública brasileira como todo tem que pautar por uma agenda positiva do que deve ser feito e não ficar olhando com uma agenda, uma pauta negativa, com medo de errar. Hoje, ser gestor público, conversava com o doutor Fernando, ser ordenador de despesa é um peso muito grande. Concordo com o doutor Fernando quando ele diz que a Constituição Federal traz a possibilidade de responsabilização também por culpa grave, por erro grosseiro, como ele muito bem citou a Lei 13.655. Mas, doutor Fernando, nós não podemos esquecer que a previsão constitucional é uma previsão ampla. Não significa que a culpa deve ser o elemento subjetivo em ação de improbidade administrativa. Nesse sentido, rogo vênia para divergir, do colega, para entender que a ação de improbidade administrativa, em razão do seu efeito devastador que causa a pessoa, e por que eu estou dizendo pessoa? Porque, em alguns momentos, alguns formadores, entre aspas, de opinião, pensam que só políticos são ordenadores de despesa. Mas os políticos são pessoas, políticos são cidadãos, eles não vêm de outra órbita. São empresários, são professores, são promotores, são juízes, que um dia resolvem contribuir para o Brasil, abrir mão da sua vida em prol de uma coletividade. E qual é o ônus devastador que pode surgir a partir disso? É sobre isso que nós estamos discutindo, porque além de ser agente político, comentava ainda há pouco, aqui com alguns colegas, que algumas administrações convidam empresários, profissionais, engenheiros bem-sucedidos, economistas bem-sucedidos a ocuparem cargo de secretário, de presidente de autarquia, e eles negam, eles declinam. E quando conversa com eles, pergunta o porquê você não quis aceitar essa missão, essa importante missão. Você acha que isso não iria somar ao seu currículo? E eles dizem, somaria e muito. Contudo, eu não quero ficar respondendo por longos anos. Eu quero continuar andando com a cabeça erguida. Eu não quero que minha mãe passe mal ouvindo uma reportagem dizendo que eu estou sendo investigado ou pelo Tribunal de Contas ou por uma ação de improbidade administrativa. A lei 8429, a lei de improbidade administrativa, ao mesmo tempo que ela é jovem, ela é velha. Ela tem os seus 25 anos, mais um pouquinho, mas ela já apresenta destoante da necessidade da administração pública brasileira e a sociedade brasileira. Nesse sentido, ela se apresenta velha. Mas, ao mesmo tempo, é uma norma jovem, como uma instituição jovem, como o Ministério Público, considerando as demais instituições. O Ministério Público é uma instituição jovem que começou a ganhar força a partir da Constituição de 88. E aí, no momento da aplicação dessas normas, nós temos que ter cuidados. Porque, excelências, deputados, o que nós estamos aqui discutindo é uma boa administração pública. A forma em que a Lei 8429 vem sendo aplicada
por esse Brasil de dimensão continental, vem afastando, vem privando a administração pública de bons gestores. Não estou falando nem de boas pessoas com mandatos políticos, mas de bons gestores, bons secretários, bons diretores de prefeituras, de administrações estaduais, de autarquias. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos aqui ao criticar, ao tentar aprimorar alguns dispositivos, muito ao contrário de tentar falar que é uma norma que venha trazer impunidade. Não. O que nós estamos aqui discutindo é uma punição adequada. Todos aqui, ninguém, nem o corrupto é a favor da corrupção. Ninguém aqui é a favor da corrupção, a favor de qualquer tipo de blindagem. Mas nós também não podemos ficar expondo pessoas, às vezes por uma culpa leve, doutor Fernando, né? E o projeto de lei vem nesse sentido, a ficar marcado por uma condenação por improbidade administrativa. A grande dificuldade, às vezes, não é a elaboração da norma, mas é a aplicação dessa norma. Esse será um novo desafio. Mas o que nós estamos enfrentando agora é tentar aprimorar essa legislação para poder trazer bons quadros para a administração pública, melhores quadros, para que bons profissionais não se afastem da administração pública com receio de ser responsabilizado por culpa. Notadamente, quando nós estamos num momento em que só fala de inovação. A palavra da moda é inovação e empreendedorismo. O ato de empreender compreende um risco. E aí, quando um gestor público pretende inovar com o risco que é inerente à inovação, e depois essa inovação não dá certo, ele será responsabilizado por improbidade administrativa? Porque ele agiu com culpa, doutor Fernando? Aí, eu acho que é uma situação delicada. Nós temos que, sim, colocar gestão de risco para a inovação. É essa a tônica da administração pública. Agora, nós não podemos também dizer, como centroavante de poltrona, olha, todo mundo sabia que ia dar errado. Sim, todo mundo não. Eu não imagino um gestor, público ou privado, que acorda decidido a errar. Eu acordei, hoje eu quero adotar uma decisão errada para ficar marcado como um mau gestor. Ele não acorda, ele vai ter o ônus político disso. Reformar a lei de improbidade administrativa, volto a dizer, não quer significar a impunidade. Quer dizer, ele será responsabilizado na medida adequada pelo Tribunal de Contas. Se ele causou um patrimônio, causou um dano, lesou o patrimônio, mas sem dolo, sem intenção, irá devolver o recurso. Agora não se tornar inelegível, perder o cargo. Essas consequências da lei de improbidade administrativa que nós temos que ter cuidado. E o trabalho feito pela comissão de juristas, como bem lembrou o doutor Fernando aqui, é digna de elogios, muito bem capitaneada pelo ministro Mauro Campbell. E o que eu venho fazer aqui, elogiar, é muito bom, mas nós temos pouco tempo, então o meu objetivo é fazer pequenas contribuições para o melhoramento do texto, ou que essa comissão, né, reflita e se assim entender, mude algum dispositivo, faça a emenda, o processo legislativo necessário. Bom, excelências, o primeiro ponto que eu destaco é relacionado ao artigo 2º, parágrafo único. A lei de improbidade administrativa, segundo a jurisprudência, ela só deve ser colocada em prática quando a responsabilização envolver também um agente público. Se discute muito se poderia ter uma ação autônoma, só em face do particular. E nós temos uma situação muito comum que envolve convênios com instituições particulares, onde ocorre um repasse de verba ou de bens para um particular e esse particular não presta contas. Só que não houve nenhuma desídia, nenhum dolo do agente público, só do particular que não presta contas. E aí tem essa discussão doutrinária. A minha sugestão aqui é deixar claro, no parágrafo único do artigo 2º, que o particular responde
de forma isolada ou em conjunto com agente político ou agente público. Então, dependendo de uma perspectiva, como eu disse no início, aqui todo mundo quer combater a corrupção e não criar oportunidades que alguém gere um prejuízo à administração pública e saia isento. Então, alguém pode achar que eu estou aqui com uma visão de ser mais rigoroso na punição. Não, todos aqui, eu parto da premissa que desejam combater a corrupção. E, nesse caso, é o particular, isoladamente, também responder por ação de improbidade administrativa. Uma outra discussão, um ponto sensível, concordo com os argumentos do doutor Fernando Comim, porque nós não podemos também sair do fogo e cair na brasa. Brasa hoje seria a atuação da advocacia pública com legitimidade também na ação de improbidade administrativa. A minha proposta aqui, presidente e relator, é uma solução, ouso dizer, intermediária. Nós sabemos que a ação de improbidade administrativa também pode ser usada politicamente por membros da advocacia pública. E aí, uma solução, até uma boa solução, a ótima, eu tenho certeza que sairá dessa comissão, uma boa solução foi apresentada pelo meu colega, doutor Rodrigo Rabelo, então procurador-geral do Estado do Espírito Santo, quando instituiu o Núcleo Anticorrupção, o NAIA, no nosso Estado, envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo. E nós, com receio de uma atuação política de um procurador de Estado, de um advogado, porque as instituições são boas, as pessoas que, às vezes, erram. Nós colocamos que a ação, para ser interposta, ela deve ser submetida a um colegiado de procuradores efetivos. Então, eu acho que, com isso, nos municípios menores, onde, às vezes, só temos um corpo de comissionados, nós teríamos aí uma possibilidade de uma utilização política, de um adversário ficar perseguindo o outro. Eu acho que uma forma de afastar e talvez também de dividir a responsabilidade em razão da própria dificuldade de recursos humanos do Ministério Público naquelas administrações municipais, estaduais, onde você tem um corpo de advogados públicos efetivos, a interposição da ação de improbidade fica a cargo de uma decisão colegiada de advogados públicos efetivos. Um outro ponto que eu gostaria, fica um texto redundante, óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, envolve o artigo 10, inciso 8. O artigo 10, inciso 8, da Lei de Improbidade, em razão das jurisprudências do STJ, que considerou o dano presumido, o chamado dano in re ipsa, nós temos hoje uma mera falha no procedimento licitatório e essa pessoa, porque contou um prazo errado, porque esqueceu de publicar em um veículo de comunicação, em um veículo de divulgação oficial, pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. E aí o inciso 8, com a redação proposta, imagino, vem a tentar diminuir um pouco essa ideia do dano presumido, por uma falha em ações de improbidade administrativa envolvendo processo de licitação ou de contratação. A minha sugestão é que, além da expressão introduzida, acarretando perda patrimonial efetiva, que seja dito, acarretando perda patrimonial efetiva devidamente comprovada, devidamente demonstrada, explicitamente comprovada, algo nesse sentido. Porque o meu receio, como já foi aqui destacado, esse projeto traz a ideia do dano imaterial, eu posso sair da chuva e continuar molhado, porque eu posso afirmar numa ação de improbidade, no caso do Ministério Público ou Advocacia Pública, acarretando perda patrimonial efetiva, perda do patrimônio material ou imaterial. Então, pode parecer redundante, mas eu acho importante nesse grau de amadurecimento que nós estamos. Um outro ponto que eu gostaria de contribuir no aspecto redacional
envolve o artigo 11, inciso 8. O artigo 11, inciso 6, prescreve deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Eu colocaria e permanecer inerte mesmo após provocação da administração pública. Nós temos que trazer responsabilidade. Nós hoje estamos discutindo a diminuição do tamanho do Estado. Isso é salutar. Com a publicização do privado, com o repasse de recursos a instituições privadas. Essas instituições privadas têm o dever de prestar contas, mas às vezes elas não fazem ou atrasam por 10 dias, 30 dias. Esse mero atraso já configuraria por si só improbidade administrativa? Hoje vem se entendendo que não. Eu acho que se nós melhorarmos o tipo, colocando deixar de prestar contas mesmo após exigido, aí seria um tipo objetivo, né? A inércia seria a improbidade administrativa. E isso por quê? Porque a ausência da prestação de contas impede a descoberta do ato de improbidade. Se eu deixo de prestar contas, esse ato formal, eu não tenho como apurar, o Ministério Público terá muito mais trabalho, ou a administração pública, de verificar. Então, eu acho que criaríamos um tipo formal de mera conduta com esse aspecto que eu estou dizendo, mesmo mantendo-se inerte após a solicitação. O parágrafo 1º do artigo 11 dá muito pano para manga, né? Vamos dizer, um calcanhar de Aquiles de qualquer processo de responsabilização, e o Ministério Público, a magistratura, enfrentou isso recentemente, quando discutiu a lei de abuso de autoridade. E lá nos parágrafos do artigo 1º da Lei 13.869, né, constou a expressão divergência interpretativa. Então, excelências, eu sugiro uma nova redação a esse parágrafo 1º, substituindo a expressão interpretação razoável para divergência interpretativa. Então, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, regulamento ou contrato, e aí eu ainda acresceria, ou na avaliação de fatos. Tanto a avaliação de fatos quanto divergência interpretativa são expressões que eu estou pegando emprestada da lei de abuso de autoridade. Porque interpretação razoável, alguém pode achar, não, essa interpretação não é razoável, essa é mais razoável. Eu acho a expressão divergência interpretativa mais adequada, tanto que foi utilizada na lei de abuso de autoridade. E com relação também à avaliação de fatos. Um prefeito, um gestor, um governador, um secretário não pode ser responsabilizado por improbidade administrativa se ele analisou um parecer técnico do engenheiro dizendo que a obra tinha risco de cair, de correr uma fratura de uma viga, de uma coluna, e aí ele, então, faz a contratação por emergência, e depois o órgão de controle, o Ministério Público, a Advocacia Pública, não, mas esse não era um caso de emergência. Ué, mas eu falei de acordo com o parecer técnico, então eu não posso ser responsabilizado. Esse parágrafo 1º, excelências, ainda ouso a fazer uma sugestão, que ele seja deslocado lá para o início da lei, talvez no artigo 5º, que foi revogado, ou algum parágrafo do artigo 1º, do artigo 2º, ou que ele seja deslocado para o artigo 18, quando está falando da sentença. Por quê? Porque esse parágrafo 1º, no artigo 11, leva ao entendimento de que ele só é aplicável quando forem os tipos do artigo 11, e não quando for o tipo do artigo 10 ou do artigo 9º. Então, acho importante esse dispositivo, esse parágrafo, estar em algum local onde possa ser interpretado como sendo uma norma geral aplicável a qualquer caso de improbidade administrativa e não apenas no artigo 11. E já caminhando para o encerramento das minhas observações,
Chamo a atenção de Vossas Excelências para o artigo 12, quando fala da perda do cargo, a sanção da perda do cargo atinge todo e qualquer vínculo de agente, público ou legislativo, com o poder público. Excelências, eu acho essa função demasiadamente severa. Imagine um jovem estagiário, pode responder por improbidade administrativa, esse é o entendimento, no final da sua formação acadêmica, comete um erro quando seus valores ainda não estão bem sedimentados, valores morais, e essa condenação ocorra 12 anos após. Esse jovem estagiário pode ser um promotor de justiça, pode ser um juiz, pode ser um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito, ocupando um cargo político, um cargo nobre, um cargo que tem a chancela democrática. Eu acho irrazoável, com todo respeito, essa sanção da pessoa perder qualquer cargo. Eu acho que ele pode sim perder qualquer cargo comissionado, agora um cargo efetivo, um cargo com mandato político, um cargo vitalício, eu acho que não deve ser atingido se ele não cometeu durante a prática desse ato. Fica quase sendo uma pena perpétua. E, por fim, Excelências, um ponto que o doutor Fernando aqui tocou, que é acerca do afastamento do mandato. Afastamento do cargo ou função. Excelências, no artigo 20, a autoridade judicial administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público. Pois bem, no dispositivo, no artigo 1º desse projeto de lei, fez uma distinção, agente político e agente público. Mas todos nós sabemos que a doutrina, inclusive a jurisprudência, compreende agente político como sendo agente público. Tenho os meus receios, não sei qual foi a intenção dos autores, dos membros da comissão de notáveis que elaboraram esse projeto, mas eu entendo que o agente político não deve ser afastado cautelarmente. E digo isso em prol do interesse público. Excelências, o afastamento de um prefeito gera um caos na administração municipal. O afastamento de um prefeito aumenta exponencialmente chance de mais atos de improbidade administrativa. Porque o que hoje nós verificamos nos municípios brasileiros? Afasta o prefeito, volta o prefeito, assume o vice-prefeito, afasta o prefeito, daqui a pouco afasta o vice-prefeito, chama o presidente da Câmara. O município fica inadministrável. Isso é pior para o interesse público. Nenhuma política pública vai à frente com essa instabilidade. Excelências, são essas as considerações. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Anderson Santana Pedra, procurador do Estado do Espírito Santo. Passo a palavra ao doutor Guilherme Pupi da Nóbrega, advogado e representante da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil. Doutor Guilherme.